Primeiro templo, segundo templo, terceiro templo, destruição do templo, reforma do templo, reconstrução do templo. Afinal de contas, quantos templos a gente conhece citados pela Bíblia? Bom, hoje eu quero conversar com você um pouquinho acerca dos templos, das construções, destruições e reformas que a Bíblia fala. Bom, o primeiro templo é o templo que foi construído por Salomão. Então, se você fazia confusão, se você tinha algum tipo de dificuldade em entender, essa história de primeiro, segundo templo, presta atenção que vai ser simples para você entender como que funcionou cada um desses templos. Então, como eu estava dizendo, o primeiro templo foi o templo de Salomão. Ele foi construído mais ou menos em 980 a.C. Então, somando que a gente já está, aproximadamente no ano 2000, nós temos aí um templo que foi construído há mais ou menos 3.000 anos atrás. Esse foi o primeiro templo que Salomão construiu. As referências acerca da construção desse templo está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, que é quando Deus dá, para Davi as orientações para que Salomão construísse esse templo, e aí ele fala como que era para ser tudo, cada detalhe, tamanho, os espaços, os cômodos, todos os detalhes haviam sido especificados por Deus acerca dessa construção. Então, esse foi o primeiro e o mais famoso templo, o Templo de Salomão, esse templo que Salomão construiu. E aí, o que acontece? Por que nós temos, então, o segundo templo? São dois templos? Não, é porque esse primeiro templo, ele foi destruído. Quando ele foi destruído? Você sabe? Pensa aí. Isso mesmo, foi destruído mais ou menos em 586, com o Império Babilônico. Foi quando Babilônia veio, destruiu Jerusalém, destruiu a cidade, levou o povo de Israel para o cativeiro babilônico e incendiou a cidade e o templo. Então, esse templo, que Salomão construiu, ele foi destruído, ele foi acabado. Por isso, a gente fala de um segundo templo. Por quê? Porque esse povo que foi levado para a Babilônia, após esse cativeiro que durou aproximadamente 70 anos, após esses 70 anos, eles voltam para Israel. E quando eles voltam para Israel, o que eles fazem? Eles reconstroem esse templo. Então, agora nós temos o que nós chamamos de segundo templo. Quem que reconstrói esse templo? Esdras, Nós temos ali o relato de que quando Esdras vem, começa a reconstruir os muros da cidade e depois eles reconstroem esse templo. Então, nós temos agora esse segundo templo. Qual é a data dessa reconstrução? Se nós pegamos 586 e tiramos esses 70 anos que o povo ficou na Babilônia, a gente tem aí um período de mais ou menos ano 516, que foi quando a gente entende que foi reconstruído esse que nós chamamos de segundo templo. E aí, o que acontece? A gente está vendo muito se falar de um terceiro templo. Por que tem sido falado desse terceiro templo? Porque esse segundo templo também foi destruído, mais ou menos no ano de 70 depois de Cristo. Depois que Jesus veio, Jesus entrou nesse templo, nesse segundo templo, Jesus ensinava no templo, Jesus visitava esse templo, E a gente tem várias passagens bíblicas que mostram Jesus relacionado com esse templo, que é o segundo templo. E depois que Jesus morre, os discípulos continuam pregando. No ano 70 acontece uma perseguição e o general Tito, com a sua tropa, entra em Israel, que até então estava sob domínio romano, e eles destroem mais uma vez o templo. O povo estava passando por um momento de revolta e Roma, como um contra-ataque, destrói a cidade de Jerusalém e destrói o templo. Mais uma vez, esse templo ele é incendiado, ele é destruído. E hoje não existe esse templo, não há um templo em Jerusalém.
a mesquita, né, que é a conhecida a mesquita de Omar, que está construída lá, né, no Domo da Rocha, que é uma imagem bem conhecida, que a gente vê que tem uma cúpula dourada. Naquele local, era o local que estava construído o Templo de Salomão, que depois foi reconstruído com Esdras e foi destruído no ano 70 pelos romanos. Então, hoje não há um templo em Jerusalém oficialmente como tinha nos tempos antigos. E o que a gente ouve falar desse terceiro templo é porque há um desejo de se reconstruir de novo esse templo. Para quê? Para que se voltem as adorações, se possível os sacrifícios e que se volte, né, como que eu posso dizer, as práticas espirituais do povo de Israel. Então, a tentativa de reconstrução desse terceiro templo é um desejo de grande parte do povo de Israel. Para nós que somos cristãos, né, e que estamos aqui no Brasil, esse terceiro templo, ele só tem um valor para nós a título de cumprimento de profecias, porque a gente costuma relacionar muito o Apocalipse, algumas profecias, com a presença de um templo. Então, a gente entende que em alguns momentos vai ser necessário que haja esse terceiro templo, que haja esse templo. Então, como ele não existe, ele terá que ser reconstruído, então a gente já chama ele de terceiro templo. Bom, então é isso. Espero que tenha facilitado aí para você entender o que foi o primeiro templo, qual foi o segundo templo, porque nós falamos de um terceiro templo. Então, só recapitulando, o primeiro templo foi construído por Salomão, o segundo templo foi construído no retorno da Babilônia, por Esdras, e o terceiro templo é uma possibilidade de que esse templo seja reconstruído de novo, uma vez que esse segundo templo também foi destruído. Então, não temos nenhum templo hoje em Jerusalém. Esse terceiro templo acontecerá se ele for reconstruído. Existem muitos outros fatores que estão ligados com essa possível reconstrução desse terceiro templo, e já seria assunto, né, já seria tema para outros assuntos e outros vídeos, mas espero muito que tenha clareado aí para a gente entender melhor como que funciona esses templos que são aí citados na Bíblia, ok? Um beijo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like para me ajudar, e se vocês quiserem sugerir algum tema, algum assunto, podem sugerir, eu vou estar de olho aí nos comentários. Fiquem com Deus, se converte todos os dias, porque essa é a vontade de Deus para nós.